E aí, galera, cheguei. Desculpem a demora, tá? Essa demora aí para entrar na aula foi culpa do meu computador, que eu tô há 20 minutos tentando entrar aqui e não consegui. Mas agora eu entrei, agora eu Bom consegui, tá tudo dia. certo. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Bom dia, deixa eu gravar. Comecei a gravar então, 5 de novembro, aula de língua portuguesa. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Carol. Bom dia, Jean. Bom dia, João. Bom dia, outro João. Bom dia, Yasmin. Bom dia para essa galera. Espero que vocês estejam muito bem. Inclusive, é isso que eu queria nesses primeiros 5 minutinhos, que vocês me dissessem como é que vocês estão. Conta para mim, vocês estão bem? Como é que tá o coração de vocês? Porque nós já estamos agora na no mês do Enem, né? Parece que não quer chegar e chegou. E aí eu quero saber como é que vocês estão aí, essas relações, estão estudando. Pode botar aí no chat, ou pode falar também, se quiserem. Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou pegando umas coisinhas aqui. Difícil esse computador, gente, tá louco. Uhum. Vou achar aqui uma coisinha. Hum. Bom, alguns estão tranquilos, tudo certo para alguns, outros bem, mas com medo. Medo do quê? Conta para mim. Medo do quê? Do que a gente tá com medo? Medo da prova, de não conseguir ir bem. Que bom, sério, que bom que tem esse medo. Porque eu acho que assim, ó, eu não tô enrolando, tá? Tô só tentando pegar um material aqui que eu infelizmente perdi, mas eu tô pegando de volta. Quando a gente tem medo, é porque a gente tá dando muita importância pra isso. E tem muita gente que não dá importância pra isso. Então por isso que eu fico tranquilo, sabe? Eu acho que assim, se vocês estão tranquilos, se tem alguém aí que tá tranquilo, assim, tô de boa. Que bom, que bom. Que eu acho que um dos principais fatores que podem nos prejudicar na prova é justamente a gente ficar nervoso, a gente ficar, tipo, chateado, sabe? Mas eu acho que quem tá com medo tem que se sentir também privilegiado nesse sentido, sabe? Porque vocês estão estudando pra caramba, vocês estão se esforçando, e aí a partir do momento que tu tem algum medo, assim, de não conseguir ir bem na prova, é porque tu tá demonstrando que isso é importante de verdade pra ti, sabe? Ah, qual é a nossa tarefa agora? Driblar esse medo, sabe? Porque a única coisa que eu penso é que o medo não pode te travar de fazer as coisas, né? Mas ter medo não é problema algum. Às vezes as pessoas ficam se sentindo mal. Pô, eu deveria estar mais seguro, eu deveria estar isso, eu deveria estar aquilo. Tu não deveria estar nada. Tu deveria estar exatamente como tu tá. Que cada pessoa reage de uma forma, entendeu? A única coisa é ter a consciência. Bom, eu me preparei. Então, se eu olhar para uma questão e não conseguir fazer ela, tudo bem, porque são 180. Cara, não vai conseguir fazer 180. Tipo, mas eu quero medicina. Eu sei, mas não vai rolar. Não vai rolar. 180 questões é muita coisa. Mas eu tinha obrigação de saber. Não tinha nada. Não tinha nada. Quem é que disse que tinha? As pessoas te botam uma pressão também. Não fiquem assim, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tirando a parte que bateu uma ansiedade só de ver onde é que vai ser a prova, tá tudo bem. Eu fiquei contente para fazer a prova numa faculdade. Pô, que bom, hein? Essa é a parte louca do Enem, né? Cada um vai para um lugar muito diferente. Às vezes o cara vai fazer numa faculdade que tem tudo certinho, assim, a sala de aula triboa, as cadeirinhas triboa, e tem uma galera que vai fazer a prova, sei lá, nos colégios em ruína. O dia que
Eu fiz Enem em 2009 e 2010, né? 2009 eu fiz no terceiro ano. Aí eu fiz daquele jeito, né? Fui fazer, assim. E fui muito bem, cara. Bah, o Enem do terceiro ano eu fui bem, mas eu fui bem na redação. Na redação eu fui muito bem. Eu tirei 950 na época na redação. Que bom, né? Mas o Enem que eu gostei de fazer mesmo foi em 2011. Que daí foi quando eu me preparei de fato. Porque na época eu fiz o Enem de 2009 e o de 2011. 2010 eu não fiz. Porque eu tava vivendo de outras coisas, tava trabalhando com outras coisas na época. E aí, em 2011, eu decidi que eu ia fazer o Enem de verdade, assim, que eu ia estudar e tal. O tema do Enem de 2009, puta merda. Ah, não vou lembrar, não. Mas dá pra pesquisar aí. Foi fazer um colégio que parecia um presídio. E aí, em 2011, quando eu fui fazer, foi o ano que eu tava realmente estudando, que eu tava fazendo cursinho e tal, né? Que daí eu me esforcei. Fui bem também, fui bem pra caramba. Não lembro quanto é que eu tirei na redação, mas foi tipo nessa faixa aí também, porque a redação eu gostava bastante. Eu me lembro que nesse Enem de 2011 eu acertei 43 em linguagens. Errei só duas. Errei só duas questões em linguagens. Foi muito bom meu desempenho. Uh, Só que qual é a parte louca? Que eu fiz lá no Instituto da Educação. Você sabe onde é que é o Instituto da Educação? É o Flores da Cunha, lá do lado da URGS, lá. É na Oswaldo Aranha, em Porto Alegre. E Oswaldo Aranha é que vira Protásio e tal. E era um dia de muito calor. Mas pensa num calorão, assim, era ridiculamente quente. Não tinha ventilador, ar-condicionado, não tinha nada, né? E é uma escola pública. Então, tipo, cara, se tinha cadeira, que bom. Se não tem, vai buscar em algum lugar. Entendeu? E a parte mais louca é que foi um domingo, que na época eram dois domingos separados. Ou é agora que é assim? Não, na época era sábado e domingo. Ah, agora não lembro. Ah, não lembro como é que era. Mas enfim, era domingo a prova. E era um dia de parada gay em Porto Alegre. E a parada gay é bem ali na frente do Instituto de Educação. Porque fica na Redenção ali, né? E, e foi um domingo de parada gay. Então foi um inferno. Mas por que foi um inferno? Porque tinha muita gritaria e muita música alta. Tipo, muita música alta. Então, tipo, era uns trio elétrico dentro da janela, assim, tô tentando fazer a prova e, tipo, os caras gritando e trio elétrico e calorão, assim, absurdo. Cara, foi doideira. Foi doideira. Mas a gente tem que passar por essas coisas, gente. É por isso que eu tô dizendo assim, ó. Tu te preparou? Tu estudou? Fez exercício? Tentou e tal? Cara, merdas vão acontecer. Alguma coisa vai te deixar nervoso nesse dia, entendeu? Porque é um dia importante pra tua vida. Tem que pensar que é o primeiro degrauzinho que tu vai subir ali pra conseguir fazer aquilo que provavelmente tu vai fazer o resto da tua vida. E eu não tô falando isso como pressão, eu tô falando isso como um incentivo, sabe? Tipo assim, ó, cara, eu quero muito ser, sei lá, médico. Eu quero muito ser dançarino. Eu quero muito ser jornalista. Pô, tu te imagina fazendo isso, sei lá, daqui 30 anos, sendo jornalista? Te imagina? Daqui 30 anos? Ah, eu me imagino. Tu te imagina sendo engenheiro daqui 30 anos? Imagina, imagina. Beleza, então agora tu vai começar. Tipo, tu vai daqui 30 anos olhar pra trás e pensar, pô, eu fiz o cursinho, aí eu fiz a prova do Enem, aí eu passei na faculdade que eu queria, e aí eu fiz a faculdade, foi um momento incrível na minha vida. E hoje tô aqui consolidado na minha profissão. Desculpem. Vocês têm que perceber que tu vai passar degrauzinho por degrauzinho, assim, sabe? Não dá pra pular direto pra, tipo, credibilidade na profissão. E esse é o primeiro passo. Só que pra tu dar esse primeiro passo, tu tem que se sentir um pouco mais seguro. Então isso depende do quanto tu gostou das aulas, do quanto tu prestou atenção, do quanto teu professor te apoiou, do quanto tu fez exercício, sabe? Tipo, essas coisinhas assim. E dentro disso, eu acho que vocês tiveram uma assistência muito boa aqui no Solução. De verdade, assim. Eu posso falar pelos meus colegas que eu conheço eles. A gente tá na pandemia aqui, tá todo mundo dando aula
à distância, mas, pô, eu conheço os professores que vocês têm. Eu sei muito bem que vocês tiveram uma galera que tem muita capacidade. Então, tipo, é meio natural que a gente sinta medo que no dia da prova, tipo, a gente pode ficar tranquilo até o dia da prova. Aí entrou na prova, puta merda, prova. Vai, é agora. É agora. E aí começa a ficar mais nervoso e tal. Então, coisas vão te atrapalhar no dia, tá? Esse nervosismo de, meu Deus do céu, vai ter música alta, vai ter buzinaço, vai ter, sei lá, entendeu? Vai dar um calorão. Teu namorado vai brigar contigo, tua namorada vai brigar contigo, sei lá, entendeu? Alguma coisa vai tentar tirar a tua cabeça do foco. Mas tu tem que lembrar que tu teve uma preparação consistente, tu teve uma preparação sólida. Tu não foi aquela pessoa que pá, cagou total, que é uma galera que vai fazer o Enem vai fazer isso, né? Cagou total e foi tipo, sei lá, a prova é no final de semana, na sexta-feira antes da prova, a pessoa foi lá e botou no YouTube como se preparar para o Enem. E aí, tipo, viu uns videozinhos lá e pensou, ok, estou pronto para fazer o Enem. Não tá, né, meu? Não tá, obviamente não tá. E aí vai mal, cara. Tu não. Tu teve uma preparação sólida, consistente. Então, mesmo que uma questão tu não saiba fazer, mesmo que tu fique nervoso, mesmo que a bunda fique quadrada e o olho fique muito cansado, tu ainda sabe muito. Tu ainda sabe muito, tu ainda tem muita capacidade de fazer um monte de coisa que uma galera não tem. Então, eu acho que é muito legal ficar nervoso porque demonstra que é uma coisa importante, né? Mas, cara, vocês estão muito bem assessorados, principalmente, né? Uma mensagem aqui. Eu moro em cidade pequena. Do lado da escola que eu faço as provas tem casas. Esse ano dava pra ouvir a galera das casas se divertindo tomando um banho de piscina. É. Cara, tem um monte de coisa que vai tirar nossa concentração e vai dizer, pô, ali tá mais legal que aqui. A parada aqui é que aquele ano tava mais legal que fazer a prova. Só que não dá, cara, tem que fazer a prova. Tá, conversamos um pouquinho nesse início. Qualquer coisa vocês podem compartilhar comigo, por favor, tá? E aí voltamos aos slides. Chega um momento que a gente só quer dar uma conversada, dar uma relaxada, pensar como é que pode ser mais feliz e tal. Seguinte, no sábado nós tivemos uma aula especialíssima, que foi falando sobre a sintaxe. Muito legal isso, cara. Porque daí o que acontece? A gente viu questões de orações coordenadas, subordinadas, eu te mostrei um pouquinho de conjunções, falei dos tipos de conjunção que a gente tem, algumas especificidades dela, e aí fizemos a aula especial no dia 30 de outubro, no sábado, falando sobre a citação geral. Falei para vocês de regência, daí os tipos de verbo, falei para vocês sobre o que é a transitividade, o que é ser transitivo direto, o que é ser transitivo indireto, as preposições, diferença entre complementos e adjuntos, diferença entre preposição, pronome e artigo. E terminamos falando um pouquinho também sobre pontuação, né? Sobre essa questão das vírgulas, sobre essa questão de tu ter vírgula separando objetos iguais, qual é a diferença entre o objeto e adjunto, que o adjunto tem que ficar no final da frase, que eu posso reorganizar, e a partir do momento que eu reorganizo, eu tenho que botar essa pontuação. Então a gente evoluiu demais, demais, demais em termos sintáticos. E isso me deixa muito tranquilo, né? Porque hoje daí eu vou mostrar para vocês algumas outras coisinhas do ponto de vista sintático, mas muito mais para a gente olhar e dizer assim, ó, ok, cumprimos todo o cronograma do jeito que precisava ser cumprido. Porque eu repito, eu dei muita ênfase para vocês em discussões linguísticas esse ano. A gente falou sobre preconceitos linguísticos, a gente falou sobre usos da língua, sobre o quanto a gente tem que entender o nosso interlocutor, que o importante é passar a mensagem, que a gente tem diferentes ambientes de comunicação. Tudo isso, que são coisas conversadas, elas têm que ter sido internalizadas em vocês para responder as questões da prova do Enem. Porque a prova do Enem é uma prova de linguagens, não é uma prova de português. Vocês entendem a diferença? Aí tu vai me perguntar, tá, professor, por que tu não me deu um monte de aula de pontuação? Porque a prova não é de português, a prova é de linguagens. O quanto tu tem competências gramaticais, o quanto tu tem conhecimentos de língua portuguesa, te ajuda a responder as questões de linguagens. Mas não é uma prova de português. Prova de português a gente faz na URGS. Prova de português a gente faz em concursos públicos. Gerais, no caso. O Enem não. Então o Enem não vai te perguntar se aquilo ali é um adjunto ou se é um objeto.
Coisa que talvez a URGS perguntaria. Porque a URGS é uma prova que quer te cobrar gramática, quer ver se tu estudou gramática, para ir eliminando gente. Porque é muita competição. O Enem, ele simplesmente quer ver qual é a tua capacidade de fazer uma prova, e a partir da tua pontuação, ele vai te jogar para alguma universidade. Que é a mesma pontuação, ele só vai te jogar para um lado para o outro. Então, tu tem que mostrar competências, mostrar habilidades para responder essas questões. Dentro dessa concepção, eu falo para vocês que vocês já estão prontos. Não é muito louco isso? Porque tu vai olhar para mim e dizer, mas professor, eu não sei tudo de língua portuguesa. Nem precisa. Nem precisa. Professor, mas se cair adjunto adnominal. Não vai. Não vai. Não vai. Mas eles vão querer saber as tuas competências ali gramaticais para conseguir fazer análises de poemas, por exemplo. Para tu olhar para um texto publicitário. Teve uma questão uma vez muito boa, né? Tinha um texto publicitário que dizia assim, ó. Olha só, deixa eu mostrar. Aliás, tem duas questões Enem, né? Parou de funcionar minha caneta do nada. Peraí. Pronto. Agora vai funcionar. Tinha duas questões Enem que eram muito boas. Primeira era da sapataria papá. Não vou dizer. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Essa aqui. E. Uh... Qual era a outra questão que tinha? É do. Vai ser rápido. Não foi? Olha essas duas questões, tá? Só para vocês entenderem as aplicações de tudo que a gente vem estudando até agora. E o porquê que eu dei tanta ênfase em conversas linguísticas, em variações, e em classes gramaticais e em aspectos fonéticos e fonológicos, tá? Teve uma questão na prova do Enem que era uma impressora, acho. Era uma impressora. É. E aí, o texto publicitário dizia o seguinte: sei lá, usa a impressora Epson, entendeu? Vai ser rápido. Não foi? Essa era a frase principal. E aí, empiricamente, tu consegue entender que tem uma jogada aqui, tem uma graça aqui acontecendo. Só que a pergunta era justamente linguística. O que faz, o que na linguística faz que esse texto publicitário se torne uh, se torne sagaz na hora de passar a mensagem? É isso. O que linguisticamente faz com que esse texto publicitário se torne sagaz na hora de passar a mensagem? Onde é que está a parte, não é irônica, mas onde é que está a parte inusitada, entendeu? Tipo, quando tu olha esse texto, tu fica tipo, bah. Por que tu fica, bah? É isso, entendeu? Porque normalmente a gente sabe lidar com a língua, cara, porque a gente lida com a língua portuguesa o tempo todo, em todos os lugares. O problema é que a gente a gente não pensa sobre ela. A gente só usa. Usa, 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 usa. É bom e ruim. É bom porque tu percebe que todas as pessoas que nasceram no Brasil, todas as pessoas que sabem falar português, elas têm capacidade comunicativa. Tu consegue conversar. Mas um fala melhor que o outro. Não, isso é preconceito teu. Mas é que o outro fala errado. Isso é preconceito teu. Mas é porque o cara fala tudo, não sei o que lá. Cara, a gente tem que se preocupar com a comunicação. Então a gente usa a língua portuguesa, só que a gente não pensa sobre ela, a gente não pensa sobre os mecanismos que fazem ela funcionar. E é isso que a prova da Enem quer fazer em ti. Ela quer dizer assim, ó, pô, tô achando engraçadinho esse texto, né? Por quê? Qual é a graça do texto? O que ele tem? E claramente, eu pergunto para vocês assim, ó, tá? Tipo, vocês ficam pensando, tá, o que poderia ter de graça ali? Aí já chegou uma mensagem no direct. Mudança do tempo verbal, vai ser, e aí logo depois já foi. Então, por quê? Porque quando tu transmite a rapidez, tu usa primeiro um vai ser com uma locução verbal.
locução verbal, indicando um tempo futuro. E esse futuro vai ser qual? Vai ser um futuro do pretérito ou futuro do presente? Futuro do presente. E aí, já na sequência, tu vai pegar esse mesmo verbo ser e muda o tempo verbal dele. Porque o vai tinha dado uma noção de futuro para o ser. É o mesmo que será. E aí tu pega esse ser e, depois da vírgula, tu já transforma esse ser num pretérito. Então tu indica que foi tão rápido que o negócio já passou no tempo de uma frase. Então quando ele diz vai ser rápido, não foi? Essa rapidez é tanta que numa frase já passou. Quando tu consegue pensar sobre isso, tu vai olhar para as alternativas e vai ter coisas dizendo, o fato deles terem utilizado uma charge e tal. Tipo, porque não é só a frase, tinha um texto publicitário inteiro, num cartaz que tinha uma figurinha, que tinha uma criança apontando, não sei o que lá. Aí eles vão dizer, o que tá inusitado é a criança. Não, não é a criança, cara. Foda-se criança. É o tempo verbal. É tu olhar pra frase e tu pensar, pô, eles começaram com o verbo ser no futuro do presente e no seguinte, ele dentro da mesma frase, esse verbo ser já tá no pretérito perfeito, porque foi tão rápido que já passou. E a alternativa que tu vai buscar vai ser exatamente em cima disso. Então, quando vocês forem olhar para a prova do Enem, vocês vão perceber que não existem perguntas na prova do Enem. Não existem perguntas. Todas as questões da prova do Enem, elas são um enunciado que eles deixam incompleto. E para completar vai estar na alternativa. Então, eles vão dizer assim, ó, com base na leitura do texto publicitário, fica claro que ele se torna um texto inusitado porque... E aí fica aquela... E aí na letra A vai ter uma coisa que poderia completar aquilo ali. Letra B, outra coisa que poderia completar aquilo ali. A partir do momento que tu já entendeu o que aconteceu na frase, tu vai olhar para as alternativas e uma delas vai brilhar. Por quê? Por que vai brilhar? Porque eles constroem a prova do Enem para isso, para brilhar uma alternativa. Só que vai ter distrações ali no meio, vai ter um distrator ali, vai ter um negócio que ele vai dizer porque a criança tem um sorriso muito bonito e é o futuro do país. E aí vai ter um abobado que vai pensar assim, ó, pô, já me disseram que criança é o futuro do país mesmo. Deve ser essa alternativa. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Entendeu? Tu tem que olhar para o texto, para a alternativa e ver o que encaixa um no outro. Porque eles vão colocar distratores para ti que não necessariamente são mentiras, mas que naquele contexto não faz sentido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendam esse exemplo que eu tô dando agora da criança, tá? Quando vocês vão interpretar um negócio, tu tá tão inseguro às vezes para fazer uma prova, que tu vai olhar as alternativas e tem lá dizendo o sorriso da criança, porque a criança é o futuro do país. Aí tu olha para o texto publicitário e tem uma criança sorrindo. E tu lembra na tua cabeça que a criança é o futuro do país. Alguém já me disse isso. Isso é uma verdade. E aí tu marca e diz, não tem como eu errar, porque a criança é o futuro do país. Mas que diabos isso tem a ver com o que foi perguntado? Vocês entendem a sacanagem que existe na prova do Enem? Aí chega uma pergunta aqui, ó. Enem é mais interpretação ou compreensão? Compreensão. Interpretação quase nunca. Porque tem um monte de gente que diz, não, Enem é só tu interpretar os textos e tal. Mentira. Mentira. A interpretação textual, entre aspas aqui, ela só vai a partir do momento que tu tem compreensão linguística. Por isso tem competência e habilidades. Não é tipo o que eu entendi do texto. Isso é uma interpretação textual, tá? O que eu entendi do texto. Eles não estão perguntando o que tu entendeu do texto. Eles estão perguntando que mecanismo linguístico ajudou a ser inusitado esse texto. Não tem nada a ver com a criança ser o futuro do país. Tem a ver com como se construiu a frasezinha, o tempo verbal, a alteração do tempo verbal num curto espaço de tempo. É isso. Só que a maioria das pessoas, gente, olha só, a maioria das pessoas vão fazer a prova do Enem pensando, Enem é só interpretar ali, né? Se for assim, vai errar tudo, cara. Vai errar tudo. Porque não tem a ver com o que tu entendeu do texto. Tem a ver com o que tu conhece de mecanismo linguístico que ajudou na construção do texto. E se tu conhece os mecanismos linguísticos, se tu sabe tempo verbal, se tu conhece as conjunções, se tu sabe que o mas tem uma ideia de adversidade, aí eles vão te perguntar, onde é que está a graça da anedota?
Não é o que tu achou engraçado. É qual é o mecanismo linguístico que fez aquilo ali ficar engraçado. Vocês entendem que existe uma ciência que tá aqui? Não é o que eu achei. Porque se for no que eu achei, eu vou fazer a prova inteira pensando assim, vou acertar as 45. Eu acho um monte de coisa. Não importa o que tu acha. Pode ser que tenha uma, duas, três questões de interpretação ali dentro. Mas interpretação não é o cerne da prova do Enem. Não é o cerne da prova do Enem. E tem uma galera que acha que Enem, linguagens, é interpretação. Por quê? Justamente porque não tem questão de pontuação. Vocês entendem o quanto isso é foda para fazer a prova? Tipo assim, o cara vai pra prova do Enem pensando, tá, vou fazer a prova de português aqui. Pô, mas não me perguntou crase. Não perguntou crase. Não me perguntou as regras de acentuação. Não vai perguntar. Mas saber as regras de acentuação vai fazer com que tu saiba lidar com o que está acontecendo no texto. Vai te dar o mecanismo linguístico para o humor, vai te dar o mecanismo linguístico para o inusitado, vai te dar o mecanismo para isso, o mecanismo para aquilo. E tu tem que saber identificar esses mecanismos. Só. Às vezes vai ter uma frase embaralhada lá. E aí ele vai perguntar por que essa pessoa não conseguiu entender de primeira o texto. Aí tu vai olhar e vai dizer, não, porque o sujeito foi deslocado para o final da frase. Eles não vão te perguntar onde é que está o sujeito. Mas se tu olhar para a frase e daí o sujeito está lá no final, tu vai pensar assim, opa, deslocamento dos termos sintáticos na frase, isso influencia na interpretação do cara. Mas ele não vai te perguntar onde é que está o sujeito. Isso a URGS faria. O Enem, a partir do momento que tu fez a análise sintática, tu percebeu que o sujeito está no final da frase, que o verbo está no início, que tem uma junta de verbial deslocado, aí vai ter uma alternativa dizendo o deslocamento de itens lexicais, sintáticos pode ter influenciado na compreensão do cara. Aí tu vai olhar e vai dizer, isso aconteceu, realmente, é verdade, pum, vai marca, vai para a próxima. Mas não é o que tu acha que é. Entendeu? Não, eu acho que foi isso. Não é o que tu acha, entendeu? É competências e habilidades. É o bagulho que eu sempre falo para vocês do cobrar o pênalti. Se alguém chegar agora para ti e perguntar assim, te pedir, faz um gol de pênalti aí. Se tu nunca bateu um pênalti na tua vida, tu vai ter que bater uns 10 para fazer um gol. Se tu sempre bate pênalti, tu vai bater um e vai fazer. E já era. Porque tu treinou, porque tu sabe o que tem que fazer, tu sabe onde é que tem que bater na bola. Ainda mais, se tu conhecer o goleiro, melhor ainda. É isso, tá? Aí chegou uma mensagem aqui dizendo o que tu acha só importa na redação. É. É o que mais importa na redação. É ali que tu vai botar a tua opinião. Mas na prova de linguagens, não é assim que funciona. Não é o que eu acho. É o que é. Aí vai aparecer lá um poema. Tinha um poema do Drummond. Tinha uma questão que era um poema do Drummond que era muito bom. Que era... que beleza, Montes Claros. Era aquela do Montes Claros. Deixa eu ver se eu acho até esse texto para eu não falhar aqui com vocês, cara. Era um texto muito bom. Deixa eu ver. Montes Claros. Acho que eu vou achar aqui, ó. Olha só. A questão era a seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Isso aqui caiu num Enem uma vez. Putz, eu não lembro qual foi o ano. Caiu. Mas era assim, ó. Era um poema do Drummond, que era Cidade Grande o nome. E ela dizia assim, ó. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto. Ficou urbe tão notória. Prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto. E mais promete. Eu vou falar de novo, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse texto, nesse poema do Drummond. E vocês me digam, olha só, a questão que era a seguinte, ó. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a. Ou seja, eles querem saber o que se destacou de recurso expressivo no texto. Não é a tua opinião. É o que se destacou como recurso expressivo no texto. Então preste atenção na leitura e vocês vão me dizer o que chama a atenção de vocês. Pode ser? Vamos lá. Que beleza, Montes Claros.
Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros? Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. O que chama a atenção de vocês nesse texto? Coloca ali, por favor, no chat. Ótimo, ótimo, ótimo. Posso dar agora as alternativas para vocês? Porque assim, ó, o movimento do Enem é esse. Eles colocam assim, ó, qual é o recurso expressivo que se destaca aqui? Aí tu pensa, ó, isso aqui destacou na minha cabeça. Isso aqui destacou na minha cabeça. Aí tu vai olhar agora as alternativas e alguma coisa pode ser que encaixe no que tu tá pensando, tá? Então eu vou dar as alternativas para vocês. E era o seguinte. Letra A. Metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. O que é intertextualidade? É quando tu busca um texto que já existe e conversa com ele. Tinha um, tinha um quadrinho uma vez de quem que era aquilo, cara? Acho que era do... Putz, cara, não vou lembrar. Ziraldo? Acho que era do Ziraldo. Que era dois passarinhos cantando, dois passarinhos conversando, e aí um diz pro outro: Minha terra tem Corinthians onde canta o sabiá. Aí o outro diz: Tá, mas não era Palmeiras? E aí o outro responde: Mas o time é meu. E acabou. É só isso. Tipo, simplíssima piada. Simplíssima piada. Mas o que acontece ali? Uma intertextualidade. Por quê? Que conversa com Castro Alves. Minha terra tem Palmeiras onde canta o sabiá, né? Então, tipo, tu pega ali um texto que já existe e tu meio que ressuscita. Aqui não tem algo que chame atenção em cima disso, tá? Mas é só para vocês irem percebendo que tu vai entendendo o que está acontecendo, o que te chama atenção no texto. Letra próxima. Denotação. Caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. Letra próxima. Prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. E a última. Ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa com intenção crítica. Aí tu fica, ironia, professor? Vocês só ouviram, vocês não leram. Vou falar de novo. E aí vocês vão entender. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quanta indústria em Montes Claros! Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas. E mais promete. Que beleza, hein, Montes Claros? Show de bola, hein? Já tem 5 favelas, daqui a pouquinho vai ter mais. Só que é o tipo de leitura que tu precisa aprofundar. Não adianta dizer, eu acho que. Não é eu acho que. Não é tipo, li uma vez e, vai essa aqui, porque eu acho que é isso aí. Não, cara. Analisa o poema. Analisa o texto. Vê os elementos que estão compondo aquele texto. Então, sim, fica uma prova desafiadora. Tem gente que diz, é só interpretar. Da onde que isso é só interpretar? Da onde que isso é só interpretar? Não é só interpretar, é tu olhar exatamente os mecanismos que construíram esse texto. Não é o que eu entendi do texto. É tu olhar o cara dizendo, que legal, hein, Montes Claros? Já tem 5 favelas. Não, mas peraí, ter favela não é bom. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não se pressionem, tá? Eu fiz vocês responderem uma questão de ouvido. O ideal é vocês lerem, é vocês entenderem e tal. Fica tranquilo. Cresceu tanto quanto uma cidade desigual cheia de favelas que já foi a capital do país, quase nada. É isso, cara. É tipo, é para vocês entenderem que não é uma questão só de interpretação. Interpretei, acho que é isso. Não, não. Ele não quer saber o que tu entendeu do texto, ele quer saber qual é o recurso expressivo que se destaca ali. Então, a partir do momento que sim, tu compreende o que está escrito no texto, tu vai atrás agora dos mecanismos que construíram o texto. Qual era a intencionalidade que tinha o autor ali, o que o autor quer passar para o outro. Não é interpretação. Não é o que eu acho. Não é algo tão aberto assim. Só para vocês entenderem, tá?
Porque daí agora a gente fez esse exercíciozinho com o vai ser rápido, não foi? E essa aula eu tirei justamente para que a gente consiga entender como é que se resolve um pouco dessas questões e tal, né? Porque hoje eu estou conversando com vocês sobre as resoluções e vou passar um pouquinho mais de matéria porque eu tenho uma coisinha para terminar para vocês. Mas as próximas aulas, a próxima aula vai ser figuras de linguagem e depois a gente vai fazer exercícios juntos, tá? Mas o último conteúdo que eu tenho para passar para vocês é a figura de linguagem, daí na próxima aula. Mas só para vocês conseguirem compreender o que eu estou querendo passar aqui. O pensamento que a gente tem que ter na hora de responder essas questões de linguagens. E vou dizer, a partir do momento que vocês têm consciência de tudo isso que eu estou falando, vocês estão à frente de 1 milhão de pessoas. Não, até mais, né? Porque eu fui querer usar exagerado, mas tem 5 milhões de pessoas fazendo Enem, umas 4 milhões e meia vocês estão à frente. Ah, professor, mas é tanta gente assim que não sabe nada? É. É. Porque vocês têm que pensar o seguinte, tá? A gente fica muito apavorado com os números, tá? Tem 5 milhões de pessoas fazendo Enem, eu nunca vou conseguir a vaga que eu quero. Como assim? Quantos estão estudando? Assim, ó, pense o seguinte, tá? Primeiro, tu consegue fazer a prova do Enem sem se preparar? O Exame Nacional do Ensino Médio deveria avaliar o quê? O ensino médio. Tem alguém que saia direto do ensino médio sabendo fazer uma prova do Enem? Vocês acham que tem isso? Ou as pessoas têm que fazer um cursinho fora? Tem que fazer cursinho fora, todo mundo sabe. Chegou uma mensagem aqui, ó. Acho que é bom tentar resolver as questões de maneira impessoal, sem se apegar muito ao que tu acha e sem o que está na tua frente, que deve ser analisado. É literalmente o que tem que fazer sempre. Uma prova de vestibular é sempre. Qualquer coisa que tu fizer de forma pessoal, o que tu pensa é diferente do outro. Não tem como tu fazer uma prova relativa. Essa prova é subjetiva. A única parte subjetiva que pode ter é a redação. Que é aí tu que tá escrevendo. Questão de prova não é o que eu acho. Nunca é, nunca será, nunca vai ser na vida de vocês. Se alguém disse para vocês, Enem é interpretação, essa pessoa não sabe nada. Não sabe nada. Se tiver umas 2 questões que é só interpretação, é muito. Não é interpretação. E nunca vai ser. E aí eu tava falando só que, tipo assim, ó, a gente tem que avaliar o ensino médio. Só que não dá para analisar o ensino médio, porque o ensino médio no Brasil é ruim. Aí o que a pessoa tem que fazer? Cursinho. Aí a pessoa faz cursinho. Beleza. Mas quantos que estão fazendo cursinho no Brasil? Falando sério. Quantos estão fazendo cursinho para a prova do Enem? Sério, um número de 500 mil no Brasil inteiro é muita coisa. É muita coisa. Não tem 500 mil fazendo cursinho. E mais, desses 500 mil, quantos estão estudando de fato? Porque uma coisa é tu estar no cursinho. Outra coisa é tu fazer redação. Outra coisa é tu fazer exercício. Eu tô falando isso não para desmerecer, né? Vocês sabem que não é para desmerecer. Mas é para vocês entenderem que a gente se apavora com os negócios. Tipo, tu vai entrar numa sala de aula, vai estar lotado. Vai ter uma galera. Tipo, tu vai entrar na sala de aula, vai ter um monte de gente, vai ter uns asiáticos assim, na sala. Não quer dizer nada. Absolutamente nada. Porque pode ter 50 pessoas na tua sala. E tu fica assim, ó, meu Deus do céu, tem 50 pessoas aqui. Quantos desses 50 estão de fato preparados para fazer o Enem? Quantos desses 50 não vão entregar a prova no primeiro momento que der para entregar e largar embora? Tu vai perceber assim, ó, que tu vai ficando, porque tu tá fazendo a prova ganha ali. Tu vai ficando, tu vai ficando. Quando vê, chega o final da prova, tem 3 na sala. Tem tu e mais 2. Que são os que estavam focados. E mesmo focado, não tem uma garantia de que os outros 2 estão sabendo o que estão fazendo. Os outros podem estar só apavorados. Mas tu sabe o que tu tá fazendo. E é nisso que tem que se apegar, tá? A segunda a segunda questão ali que eu quis mostrar para vocês, tá? É o da sapataria Coisinha. E sabe por que que eu não falei o nome dessa sapataria? Porque uma vez caiu, acho que não sei se era um simulado oficial do Enem ou se era na prova do Enem, tá? Não quero mentir para vocês. Mas a questão era a seguinte, tipo assim, eles botaram uma imagem. Vou desenhar aqui que eu sou desenhista, né? Você sabe que eu sou desenhista. Ó. É um desenho meio abstrato? É um desenho meio abstrato. Mas é porque vocês têm que entender
a técnica, né? É uma técnica de desenho muito avançada que eu aprendi na Europa. E aí, tinha assim, ó. É numa lomba, é numa lomba. É numa lomba que tem essa sapataria aqui, ó. E aí, beleza, tá? Tinha essa imagem na prova. E a questão que tinha ali era justamente cabeleleila leila. Era justamente para saber como é que se pronunciava o nome da sapataria. Aí, tipo assim, eles montaram um diálogo. Três amigos estavam passando por uma rua e perceberam que tinha uma fachada escrito babá. Os três começaram a conversar, querendo entender como se pronunciava o nome daquela instituiçãozinha. E aí chegaram lá e, tipo, o primeiro disse que se pronunciava com a sílaba tônica tal. O outro disse que se pronunciava na sílaba tônica tal. O outro disse que tal. E aí eles perguntavam, primeiro, qual era a real pronúncia e segundo, por que tinha essa dificuldade. Então, tipo, era uma questão que acessava vários níveis ali. Era uma questão dificilzinha e tal. E eu vou ficar no primeiro nível. Vou ficar no primeiro nível com vocês. Que é como se pronuncia esse bagulho. E aí eu gostaria que vocês me respondessem em inbox, tá? Me respondam em inbox, por favor, colocando em letra maiúscula só a sílaba tônica. A sílaba que vocês acham que é a mais forte ali dessa palavra. Por favor. Tem a possibilidade de ser papalha, pode ser papalha, pode ser papalia, pode ser papaliar. Como é que se fala esse bagulho? Chegaram apenas duas respostas. Quero mais respostas. Tá, a resposta que mais apareceu foi o papalha. Pode ser papalha, pode ser papalha, pode ser papalia, pode ser papaliar. O pessoal tá na dúvida. Enfim, aí como é que tu vai descobrir isso? Vocês entendem que vocês fizeram no feeling? Foram no feeling, né? Tipo, eu acho que é isso. No dia da prova eu não quero feeling, né? Eu quero que vocês vão atrás de uma resposta científica para isso. Vocês, para entender como é que se pronuncia alguma coisa, tem que buscar fonética, regras de acentuação, por exemplo, coisa do tipo, tá? Mas agora era isso que eu queria, era que vocês falassem o que veio na cabeça de vocês. Não tem mistério. Mas eu vou explicar para vocês o que acontece, tá? Tu tem que pegar essa palavra aqui agora e separar em sílaba. Essas são as sílabas que tem. Aí o que vai acontecer? Essa sílaba aqui tá fora, né? Porque a partir do momento que tu fez a separação de sílabas, essa aí já tá fora das três possibilidades. Mas aí tu fica meio na dúvida. Tá, mas peraí, professor. Por que que não é separado assim, ó? Não podia ser assim? Aí fica meio, opa, pode ser, pode ser. Vamos ver, vamos ver, vamos dar uma olhada. Vamos lá. Se for separado dessa forma aqui, eu vou botar forma 1 e forma 2. Da forma 1, tá fora essa primeira sílaba, porque estaria fora das três últimas, né? Mas se for separado como na forma 2, aí ela seria uma proparoxítona. Teria acento. Não é também. Então tá fora. Daí a gente vai olhar então para as outras possibilidades. Tá, então pode ser essa sílaba aqui. Bom, se for separado como em um, ela seria uma proparoxítona. Sem acento? Não. Então tá errado. Tá errado. Mas se ela for separada a sílaba como em dois, aí pode ser. Porque seria uma paroxítona. Só que ela seria uma paroxítona terminada no quê? Num ditongo crescente. Também tinha que ter acento.
Entenderam? Entenderam a regra de acentuação? Se eu separo a sílaba como em um, aqui seria uma proparoxítona e teria acento. Não tem acento. Então não é aqui. Se eu separo como em dois, ela seria uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Que tu vai olhar nas regras, deveria ter acento. Também não tem. Então não tem nenhuma chance disso aqui ser papalha. Nenhuma chance. Vocês entenderam? Viram como dá para resolver? Aí me perguntaram assim, tá, mas o que é papalia, papalha, papalhar? É o nome do bagulho, não importa. É uma palavra inventada. É uma palavra inventada. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é que, justamente por ser uma palavra inventada, que tu não sabe como é que pronuncia. Como é que tu pronuncia, então, essa palavra? Bom, eu tenho que olhar para as regras. E dentro das regras, dentro das regras, isso aqui, na primeira forma de dividir a sílaba, seria uma proparoxítona, e toda proparoxítona tem acento. Então, como aqui não tem acento, então essa não é a sílaba tônica. Não é a sílaba mais forte. Mas se eu separar como em dois, aqui seria a sílaba tônica, então, que eu estou tentando pensar, ó. Mas ela seria uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Também obrigatoriamente deveria ter acento. E não tem acento. Então não tem nenhuma chance dessa aqui ser a sílaba tônica, porque não tem acento. Entenderam? Não tem acento, então não tem nenhuma chance de ser papalha. Não é papalha. Não é papalha. Mas pode ser papalia ou papaliar. Se fosse papaliar, seria uma oxítona terminada em A, tipo sofá. E paroxítonas terminadas em A tem acento. Entenderam? Como aqui não tem acento, não é papaliar. Como é que se fala essa palavra? Papalia. Sapataria, papalia. E quer uma dica melhor ainda para tu se matar? Quer uma dica ainda melhor para tu se matar? Eles deram a morta aqui, ó. Sapataria, papalia. Tem exatamente a mesma estrutura. Literalmente a mesma estrutura. Por que que tu leria um de um jeito e outro de outro jeito? Por que tu faria isso? Se os dois são literalmente iguais em estrutura. Então, se sapataria, a tônica é no ri, papalia, a tônica é no li. Que as duas palavras são iguais. Entenderam? Não é foda isso? Aí tu pensa o seguinte, tá? Olha só. Como é que tu pronuncia essa palavra aqui? Não é Maria? Maria. Maria. Tu fala Maria, né? Então, por que diabos a dupla é Simone e Simária, se não tem acento? Por que diabos a dupla é Simone e Simária, se não tem acento? É Simaria. Se tu fala Maria, aqui tu fala Simaria. Não é muito doido isso? Vocês não acham isso muito louco, cara? Eu acho isso muito louco. Aí chegou uma mensagem, tá, mas que confuso isso do Simaria, do Simária. Mas por que confuso? Tipo, no Simária ou Simaria ali, é só uma sílaba a mais. Mas a estrutura da palavra é a mesma, ó. Tu botou só um si na frente. Aí chega a mensagem, porque tá errado, mas o nome não tem como estar errado. É. Aí é que tá o ponto. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui de nomes próprios. Tem uma conhecida minha que esse aqui é o nome dela, ó. O nome dela é Jéssica.
Só que se o nome dela é Jéssica, é uma proparoxítona, tem que ter acento. Só que o nome dela não tem acento. Não botaram, sei lá, não botaram. Então o nome dela é Jessica. Não é Jéssica, é Jessica. Só que ninguém vai chamar ela de Jessica, né? Jéssica, pronto, acabou. Só escreveram diferente. Que é nome próprio. Nome próprio, faz o que tu quiser. Tem uma outra conhecida minha que é isso aqui, ó. Isso aqui é minha comadre. O nome dela é Débora. Só que Débora é proparoxítona, tem que ter acento, só que o nome dela não tem acento. Então, em tese, o nome dela é Debora. Aí perguntou ali, ó, tá, mas o Papalia não é nome próprio da sapataria? Sim. Óbvio. Só que daí é justamente isso que eles estão fazendo. Como é uma palavra inventada, como é que se pronuncia essa palavra inventada? Vou olhar para as regras gramaticais e vou chegar na conclusão de que é Papalia, entendeu? Ô, senhor, no caso, nesse da papalia aí, leva acentuação, podia fazer pela aquela estrutura que tu deu no começo do ano lá, aquelas ondas lá, daí que Sim, tu separou o hiato e tal. sim. Ok. Perfeito. É isso aí. E aí chegou ali a mensagem, tá, mas se fosse papalha não estaria errado, então. Vamos tentar entender que é uma questão de prova, né? Vamos pensar a vida real. Vida real é o seguinte, tô passando na rua, aí tem uma sapataria papalia. Aí eu chego e digo papalha. E aí o dono da sapataria diz, papalha. Aceita? Não discute com o cara. Só que o que tá escrito ali não é papalha, é papalia. Só que se o dono disse, não, é papalha, beleza, aceita, foda-se. Mas não é o que tá escrito ali. É o mesmo que eu estou dizendo com os nomes próprios. Quando tu escreve Jéssica e não bota o acento no E, o que está escrito é Jessica. Se tu quer chamar de Jéssica porque é como a pessoa é conhecida, que é aquela coisa, né? Tipo, a vida real é mais que gramática. Entendeu? A vida real é muito mais do que gramática. É que nem a Débora, essa minha comadre. O nome dela tá escrito Debora. Mas é Débora. Entendeu? Vou chamar de Débora. Tipo isso aqui, ó, também. Tem outro nome muito bom. O meu nome é esse aqui, tá? Meu nome é isso aqui, ó. Opa, ficou parecendo assim. Meu nome é esse aqui, ó. Por que que acontece? Toda vez que tem uma palavra terminada em Z, ela puxa a tônica junto. Então, beleza, é Luiz. Só que tem gente que escreve assim, ó. Só que qual é o problema? Que se tu separar isso aqui, ó, tu vai separar, tá? Separei. Se essa aqui é a sílaba tônica, vocês perceberam que surgiu um hiato ali? Então, obrigatoriamente, Luiz com S tem que ter acento. Sempre. Tem que ter acento. Porque daí vira Luiz. Porque é um hiato. Só que eu conheço um monte de gente que é assim o nome, ó. Que não é acentuado. Em tese, isso não é Luiz, isso é Luz. Luz. Entendeu? Luz. Só que é Luiz, entendeu? Tipo, aceita. Foda-se. Por quê? Porque a vida real é mais do que gramática. Então, tipo, se a pessoa se chama Luiz e não tem acento no nome dela e é com S, eu vou continuar chamando de Luiz. Mas o que está escrito ali não é Luiz, é Luz. É o Jéssica. Se esse Jéssica não tem acento, o que está escrito é Jessica. Mas beleza, eu vou te chamar de Jéssica então, porque esse é o teu nome, vamos aceitar assim, vamos até o final da vida. Mas eu tenho que olhar agora para a regra gramatical. Entendeu? Por isso desse papalia. Que se tu estiver na vida real, tu passou assim, tem uma sapataria escrito papalia. Aí o dono diz, não, não é papalia, é papalha. Aí tu olha e diz, ô, mas não tá escrito isso aí não. Aí ele diz, ah, mas esse é o nome. Aí tu diz, tem certeza? Aí ele vai dizer, sim. Aí tu, tá bom. E segue o baile. Aí de madrugada tu vai lá e bota um acentinho. Só de, só de nervoso. Cara, o que mais tem por aí é nome de coisa que tá viajado, é placa. Sério, vândalo da gramática. Imagina o cara corrigindo coisa, né? Corrigindo pichação, né? Mas o que mais tem, sério, é muito legal que vocês agora, que vocês sabem um monte de regra gramatical, um monte de coisa de gramática mesmo, propriamente dita. O mais legal agora é que vocês saiam na rua
e comece a prestar atenção nas placas, assim, nas coisas que estão escritas. Não necessariamente para ficar corrigindo, para encher o saco das pessoas e tal, né? Não é a intenção, não é encher o saco dos outros. Mas é para tu ver como as coisas, como a gente, como a gramática se distancia muitas vezes da vida real. Por isso que é tão importante a gente estudar gramática, porque se a gente fica só preso ao que está na vida real, a gente fica muito limitado, porque tem muita coisa errada. Agora, se tu estuda muito gramática, tu consegue identificar o que está errado e segue o baile. Por isso que as discussões que eu fazia com vocês, discussões linguísticas propriamente ditas, elas sempre eram baseadas nisso. Em tu entender as regras, entender como é que funciona a língua, mas não ficar enchendo o saco dos outros. Eu não vou chegar na minha amiga Jessica e ficar dizendo: oi, Jessica. Oi, mas é que não tem acento teu nome, né, Jessica? Mongolão, entendeu? Tipo, isso é coisa de mongolão demais, imbecil, entendeu? Segue o baile. Tá escrito diferente, bom, acabou. Se é Jéssica, é Jéssica, entendeu? É que tem muita gente que precisa corrigir, porque eu preciso corrigir o mundo. Não enche o saco, cara. Chegou o inbox aqui. O super-herói que o mundo precisa. O super gramática. É o super-herói mais insuportável da face da Terra. Tipo... Quem tem PH no nome, lê PH ao invés de F. Daí fica chamando. E aí, Rafael? Como é que tá, Rafael? Meu, não enche o saco, cara. Sim, esse é um baita exemplo, na real. Porque o PH não tem som de há muitos anos. Se vocês forem, tem lugares, tipo, da cidade, assim, tipo, sei lá, o quarto distrito em Porto Alegre. Tu vai lá pra região da Farrapos. Tem um monte de farmácia com PH, que é farmácia, entendeu? Mas é porque é muito antigo o negócio. E, pô, é muito bonito de tu ver. Não precisa corrigir, né? Precisa, entra no balcão, entra na farmácia, chega um balconista, posso te ajudar? Pode, querido. Se puder ali trocar aquela letreira ali, que eu tô de saco cheio de ver esse PH de vocês aí. Cara é chato demais, cara. Ai, ai. Alguma dúvida? Eu posso seguir. A gente tem 15 minutos. Vou confessar para vocês que hoje, agora que tem 15 minutos só, me dá uma preguiça de falar de outra coisa, assim. Mas nós vamos ver agora, no finalzinho da aula, nós vamos ver outra coisa. Mas tá legal falar disso, né? E um exemplo bobo. Meli ou Meli. Ah, legal. Exemplos assim. Gosto de exemplos assim. Tá, o que que tem com esse nome? Tá chegando mensagem aqui, tô tentando identificar o que tá sendo dito. Ah, boa. Perguntaram o seguinte, ó. Tá, um exemplo bobo. Esse nome aqui é Meli ou Meli? E agora? Tchananã! O que que tem que fazer? Vai lá nas regras gramaticais, regras de acentuação, e tu vai perceber que quando é que se acentua uma paroxítona? Quando ela é terminada em N, R, X, I, S, P, S, U, S, tipo, vai lá, olha toda aquela regra. Mas a moral é a seguinte, tá? Quando vocês têm dúvida de como é que se pronuncia uma palavra, eu vou dar uma dica para vocês, tá? A dica é a seguinte: tenta pegar uma palavra que é muito parecida, que tem exatamente a mesma estrutura. Pode não ter as mesmas letras, porque daí não tendo a mesma letra, não tem a mesma fonema, o mesmo fonema, mas que tem a mesma estrutura. Consoante vogal, por exemplo. Tá? E que tem as mesmas vogais. E aí tu vai perceber como é que tu vai interpretar elas. Vou dar um exemplo, tá? Esse aqui foi o exemplo que eu usei com vocês em aula. Se essa palavra aqui é sopa, significa que essa palavra aqui é sofa. Só que não existe sofa, mas existe sofá. Tandana. Com acento é sofá. Sem acento é sofa, porque é igual a sopa. Da mesma forma, meli ou meli. Putz. E agora? Como é que eu decido isso? Primeiro, tá. Olhando pela regra gramatical, se fosse meli ou meli, teria que ter acento. Porque seria uma paroxítona terminada em i. Tipo júri.
tipo júri. Mas o que a gente pode pensar é no saci mesmo. Saci, consoante vogal, terminado em i. E eu falo saci, então isso é meli. Pronto, acabou o mistério. Entendeu? E aí chegou uma mensagem dizendo assim, ó. Sor, tu pode falar alguns temas da redação que tu acha que pode cair pra gente começar a dar a pesquisada? 100% dos temas que eu botei para vocês na plataforma, eu acho que podem cair, tá? Inclusive, eu priorizei os que eu acho que podem cair. Deixa eu achar aqui o meu negocinho aqui. Mas falando sério, tá? É que agora a gente vai fazendo apostas, né? Eu vou fazer aposta, porque eu gosto de brincar. Daí eu vou fazer aposta. Até falei para vocês uma vez, né, que eu cheguei numa turma. Eu tinha parado uma época de apostar, tá? Algumas vezes eu já acertei o tema de redação. Acertei agora o do racismo em 2016, acertei a Lei Seca em 2013, acertei a da amizade da URGS em 2015. Teve uma época que eu acertava bastante. Aí teve 2017. Eu cheguei na aula tipo assim, dei vários temas durante o ano, e aí eu falei, gente, eu acho que vai cair alguma coisa de meio ambiente e tal. Acho que pode ir para essa linha do meio ambiente, preservação da natureza, talvez água, não sei, alguma coisa do tipo assim, como nós, enquanto seres humanos, não conseguimos preservar o ambiente que a gente vive, que a gente transforma tudo num lixão, que a gente não consegue cuidar das coisas. Eu tava mais nessa levada assim em 2017. E aí, como eu gosto muito de apostar essas coisas, de brincar e tal, palpitar, aí eu cheguei na turma, né? Cheguei em várias turmas e falei meus temas preferidos e tal. E aí eu cheguei numa turma e falei, gente, acho que vai cair meio ambiente. E o pessoal, beleza, então tá feita a aposta. Aí foi pra prova e não caiu meio ambiente, caiu um bagulho nada a ver. Tipo, nada a ver. Nem lembro que caiu em 2017. Caiu em 2017. Manipulação de dados, talvez. Sei lá, um bagulho nada a ver. Nada a ver com o meio ambiente. E aí eu cheguei na turma na semana seguinte e perguntei, ei, pessoal, como é que vocês foram na prova? Porque na época, a URGS era em janeiro e o Enem era em outubro. Final de outubro ali, início de novembro. Então, tinha o Enem e ainda tínhamos aula até a URGS, nos cursinhos e tal, que era em janeiro. E aí, cheguei na semana seguinte, aí, pessoal, como é que vocês foram na prova do Enem? Vocês gostaram? O que vocês acharam ali? Papapá, pipipi. E aí uma aluna ficou muito braba comigo. Ela falou, professor, eu fui trimal na prova de redação porque tu falou que ia cair meio ambiente e eu só me preparei pro meio ambiente. E eu, pensei assim, vai te fuder, meu. Mas só pensei, né? Não falei nada. Pra ela eu falei, acontece, né? Mas na minha cabeça eu pensei, meu, vai merda. Qual é o teu problema? Te dei 38 temas durante o ano para tu vir me dizer, tu não entregou um tema, não fez uma redação para dizer que foi mal porque eu errei a minha aposta. Vai a merda, meu. Mas isso tudo na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Porque, meu, fiquei bravo demais, cara. Sério, eu dei 38 temas durante o ano. A pessoa não fez um. Aí foi mal na redação porque eu errei a aposta. Te cagar, meu, tá louco. Mas na hora eu reagi, tipo. Mas na minha cabeça, a pessoa vai a merda. Aí eu parei de apostar um tempo, mas eu vou agora de novo, já vou falar desses temas. Só deixa eu ler as mensagens de vocês que eu perdi tudo. Tem que completar todos no final. Boa! Muito bom. Algo sobre educação é sempre bom. 2017 foi surdos. Muito bem, é verdade. É. O INEP às vezes tenta dar uma sacaneada. Ano passado eles deram um spoilerzão, assim, que eu olhei e pensei, é isso o tema. E nem era. Foi nada a ver. Mas o INEP dá uma sacaneada às vezes. Deixa eu ver o que mais aqui de mensagem. Aqui, ó. O INEP sempre nos engana. É verdade. Isso. Ano passado tinha um monte de coisa sobre alfabetização. Cara, eles largaram uma charge que tinha um balão com um monte de letrinhas, assim. Eu pensei, alfabetização. E, nada a ver. Sacanagem, né, cara? Na maldade. Nada. Isso é bom? Muito bom.
Da Globo. É. Então, é assim, ó, gente, o que vocês têm que entender, tá? Que tema de redação não tem como saber. É impossível. Não tem como saber. Se algum professor disser, sabe, sério, gente, olha só. Vocês vão abrir agora o YouTube e vai ter algum professor youtuber. E não tenho nada contra o professor youtuber, tá? Eu quero ser também. Eu vou fazer um canal no YouTube. Aliás, eu tenho, tá? Mas ele não tá com nada. Daí eu vou fazer ano que vem, vou botar um monte de coisa lá. E aí, vai ter um professor youtuber com uma thumbnail, com aquelas capinhas de YouTube, fazendo assim, ó. Com uma cara assim, e bem grande, dizendo: descobri o tema do Enem. Não clica, meu. Não clica. Que isso aí é caça-clique, entendeu? Não faz isso. Aladim da vida. Ah, meu, não fala da Aladim, cara. Que massa aí, olha. A mina é nada a ver, cara. A mina é formada. A mina faz faculdade de história. Eu adoro isso, cara. A mina faz faculdade de história e ela acha que só porque ela foi bem na redação que ela se sente licenciada a dar aula de redação. Eu acho isso maravilhoso. Que nem teve aquele cara também, o. Putz, tem um que todo mundo segue também, cara, que ele tirou 1000 uma vez na prova do Enem. E lançou um monte de curso de como tirar 1000 na prova do Enem, todo mundo compra. Por quê? Porque ele tirou 1000. Daí se ele tirou 1000, obviamente vai tirar também. Acho maravilhoso isso. Ele conhece ele conhece toda a base da BNCC, ele conhece todas as competências por baixo e tal, tipo, para poder passar? Não, mas ele tirou 1000. Então vamos comprar? Vamos comprar. Tipo, eu acho isso maravilhoso, né? É um fenômeno incrível isso. O cara faz computação, o cara faz computação e dá aula de redação. Acho maravilhoso. Eu vou fazer um curso também de computação, tá, gente? Porque eu sei mexer no Paint aqui e eu vários bagulho no Word aqui. Daí eu vou lançar um curso de computação, vocês compram depois. Também maravilhoso isso. Bah, eu sou o mestre do Word, cara, que é o de vida ali que tem colunas, assim, essas palavrinhas. Top. Faço umas tabelas também, top. No Word, hein? Não preciso nem do Excel pra fazer. Isso é incrível. Bah, o cara mordido, né? Mas enfim, vai ter um youtuber fazendo assim, ó. A capa vai ser ele assim e vai ter bem grande assim, ó. Descobri o tema do Enem. Impossível. Não descobriu. Chutou. Ah, mas ele acertou. Chutou, meu. Chutou. Eu também já acertei. Acontece, é da vida. É muito engraçado isso. Legal. Parabéns, entendeu? Só pega as redações e faz estatística do que tem em todas. Eu faço isso com vocês também. Fiz várias vezes com vocês, principalmente no início do ano. Pegar e dizer assim, ó, pessoal, aqui, ó, tópico frasal tem que ter. Título tem que ter. Introdução é assim que funciona. Papapá, pipipi, deu. Isso aí. Isso aí, por favor, né, meu? É que eu sou burro também, né? Sou burro. Em 2011, ninguém usava YouTube em 2011. Tá, eu usava, mas era bem menos. 2011. Não, 2009. Em 2009, primórdios do YouTube. 2009, eu tirei 950 na redação do Enem. E eu tava saindo do terceiro ano. Por que em 2009 eu não criei um canal no YouTube dizendo como é que se tira 950 na prova do Enem? Eu sou burro. Podia ter aproveitado também. Viu só? Enfim, daí vocês perguntaram assim, ó. Professor, podia estar rico agora. O importante é que eu tenho saúde, eu tenho vocês, eu tenho pessoas que me amam. O que importa nessa vida não é o bem material. Eu queria uma lancha? Eu queria uma lancha. Eu queria um apartamento em Capão da Canoa? Eu queria um apartamento em Capão da Canoa. Queria. Mas eu não preciso disso para ser feliz. Eu queria uma caminhonete? Eu queria. Mas eu não preciso disso para ser feliz. Não preciso. Eu queria morar numa cobertura? Eu queria. Com piscina? Queria. Mas eu não preciso disso para ser feliz. Não. Eu tenho vocês. E aí, faz 5 vídeos diferentes dizendo que descobriu o tema da redação desse ano. Vai dar certo. Cara, mas é umas apelações que eu entendo, entendeu? Tipo, só não caiam. Eu mesmo posso postar. Eu vou postar, tá? No meu Instagram eu vou postar os temas da redação. E se eu acertar, eu vou compartilhar dizendo, eu já sabia. E vocês são meus alunos, vocês vão pegar, vão compartilhar nos stories dizendo, o professor já sabia. Ele é muito foda. Entendeu? É chute, cara. Não tem essa. Exato. Depois é só apagar o vídeo.
Maravilhoso isso, cara. Ah, maravilhoso isso. Enfim, o que eu ia dizer? Que horas são? Ah, essa aula foi maravilhosa, né? A gente conseguiu pensar em como é que se responde as questões do Enem. Tentei dar uma dose de motivação e agora virou uma baderna completa. Mas é bom ter uma baderninha, né? Ah, a gente tá tão assim, focadão e tem que estudar, estudar, estudar. Às vezes uma baderninha faz bem também. Acho que tudo isso é composicional. A gente precisa dar uma aliviada na mente um pouco também, né, cara? E sabe o que é mais louco? Que eu tô dele falar sozinho, porque vocês estão escrevendo, vocês estão interagindo comigo, eu amo vocês por vocês estarem interagindo comigo, mas eu tô dele falar sozinho aqui, é uma esquizofrenia completa. Mas a vida seria muito legal se a gente tivesse no presencial, porque eu queria muito ver vocês, ter o contato e tal. Enfim, querem saber quais são os meus preferidos para cair na prova do Enem? Eu vou. Aí a gente vai. E aí depois eu vou fazer um corte disso. E a gente vai botar, e daí vocês vão dizer: o senhor falou na aula que ia cair isso. Último dia de aula, todo mundo abre câmera. Ó, barzinho depois do Enem. Aham. Com máscaras. Barzinho com máscaras e ao ar livre. Aí a gente vai. Aí é top, hein? É top. Vamos aos meus preferidos. Deixa eu achar aqui. O meu grande, maravilhoso é o da síndrome de burnout, alfabetização e cibercondria. Essas três eu acho fantásticas. Fantásticas. Mas aqui eu tô falando de tema, não tô falando de proposta, né? Que daí a proposta pode ser direcionar isso para qualquer lado. Mas de tema, alfabetização é maravilhoso. Tu conseguir chegar em cada vez mais pessoas, porque a gente está vivendo uma era em que todo mundo escreve, 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 lê, 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 lê. Mas, né? A cibercondria, que tem a ver um pouquinho também até com dependência tecnológica, uma coisa nessa linha, assim. E a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? É a gente trabalhar demais, né? Que o que acontece é que como as pessoas estão no home office, às vezes tu não tá nem cumprindo horário. Tipo, teu horário, se tu tivesse no trabalho presencial, seria, tipo, sei lá, das 8 às 5 da tarde. Só que tu trabalhando no home office, as pessoas se sentem no direito de te mandar, sei lá, tipo, 8 da noite, uma mensagem pra tu responder um bagulho. Pra tu simplesmente, meu, faz aí pra mim, não te custa nada, tá trabalhando aí. Não, meu, não tô em casa, tô relaxando agora. Meu tempo de trabalho era até assim. Só que as pessoas vão lá e continuam trabalhando porque tô em casa, e aí não param de trabalhar. Entendeu? Uh... Não sei se ficou claro o que eu tô querendo dizer com esse burnout e tal. E a cibercondria, eu já tinha dado esse tema para vocês, não dei esse tema para vocês no início do ano? Acho que eu dei para vocês no início do ano. Não dei? Porque assim, ó, o que seria essa cibercondria, tá? O que eu tô querendo colocar com isso? É que, você sabe o que é hipocondria? Hipocondria é quando tu tá meio... É que tu acha que tá sempre doente e tal, daí tenta tomar uns negócios e tal. E a cibercondria, ela... É que cibercondria é uma palavra meio inventada, né? Então pode ser com Y ou pode ser com I. Mas a questão da cibercondria é que tu... tu vai na internet. Tipo, tu sente uma dor no dedão, tu vai na internet. Meu Deus, é câncer! Isso te traz uma ansiedade, isso te deixa mal, assim. Tipo, te dá uma dor no estômago, e aí tu olha e tu... Meu Deus! Daí tu vai no Google, dor no estômago. Você pode estar grávido. Mas eu sou um homem! Tô grávido. Tipo, o cara mal, assim. Acontece, né, cara? Sei lá, tipo, fica meio assim. Ai, ai. Espero que essa aula de hoje tenha sido uma aula boa para vocês, no sentido de que resolvemos algumas coisas, né? Acho que a gente botou algumas coisas nos eixos de novo, alguns medos estão sendo superados e tal. E principalmente dá uma desopilada na cabeça, dá uma se divertir um pouco também, sabe? Eu acho que isso é muito muito importante para nossa caminhada. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Parando de gravar agora.
tá? Desejo um bom final de semana para vocês. E daí o nosso planejamento é o seguinte: próxima aula nós falaremos sobre figuras de linguagem, que são os recursos expressivos. Então, isso aqui é o nosso, literalmente, último conteúdo mesmo que vai cair na prova do Enem. E aí, depois, na outra aula, eu vou fazer exercício a full. Daí eu vou abrir listas de exercício que a gente vai fazendo aqui, tá? Então tá bom. Qualquer coisa que precisarem, por favor. Ótimo, macete. Qualquer coisa que precisarem, por favor, me mandem mensagem, tá? Macete. Deus me livre, macete. Detesto macete. Ah. Ai, ai. Então, não vai ter uma olhada de macete. Mais ou menos. Prof, viu minha pergunta na plataforma? Não, vou ver agora. Daqui a pouquinho eu vou abrir lá, tá? Beleza, vou abrir daqui a pouquinho lá a plataforma. Beijo pra vocês são demais. Bom resto de manhã e bom final de semana. É maravilhoso.